Bom dia. Atos 13, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam, jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhe ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão os qual tenho chamado. Então, estavam lá a igreja lá em Antioquia, que lá tinha vários, profetas, mestres, que eram lá, era Barnabé, Simeão, que era conhecido por nome de Níger, o Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação do governador de Herodes, e Saulo. E eles orando ali, o Senhor, diz que era do Espírito Santo, revelou, falou: olha, separa Saulo e Barnabé, que eu tenho missão para eles. Então, às vezes acontece isso. O Senhor pega e nos revela, fala: olha, eu tenho uma missão. Quando você está na presença do Senhor, você entende, você conhece, você ouve a voz do Senhor. Também existe a voz do diabo, tá? Eu, uma vez, quando eu estava indo, o Senhor tinha me mandado para Bela Vista de Minas, tinha mandado para lá, para mim montar a igreja lá. E claro que eu também não estava tão animado assim. Então, geralmente você vai para um lugar desconhecido, né? Mas o Senhor já tinha mandado, tinha confirmado para mim. Apesar que a minha vontade carnal era não ir. Então o diabo usa, eu sempre falo, a nossa vontade carnal. E ele usou, no caso, um pastor que me ligou. Esse pastor, eu não gostava de receber ligação dele, eu não ligava para ele, que eu tinha dito para ele, falei: olha, se você é um homem de Deus, Antônio, por que você não troca a porcaria do número do seu telefone? Só se ligar para a companhia e pedir para trocar. O final do número do telefone dele era o número da besta, 666. E ele me ligou e falou: olha, Deus falou que não é para você ir para lá não. Não vai para lá não. Eu falei: tá, mas como é que é? Depois que ele desligou, eu fiquei pensando. Falei: como é que eu ia falar? Eu voltei, fui conversar com Deus, fui orar a Deus, tornou me confirmar. Eu não dei ouvido ao espírito de engano. Mas nós temos sempre que estar preparado espiritualmente para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós discernirmos, compreender. Então, muito bem, falaram isso, né? Versículo 3. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhe impuseram as mãos e os enviaram. Diante disso, então, depois oraram, ali entre eles, jejuaram para fortalecimento, quebrar a carne, e se fortalecer espiritualmente, os enviaram. Versículo 4. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ora bem, eles foram, mas eles estavam sendo guiados, dirigidos pelo Espírito Santo.
Não é por isso, não, eu vou por ali que eu acho que é assim, que é assado, não. Dirigido pelo Espírito Santo. Versículo 5. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marco os seguia para auxiliá-los. Então, eles foram, chegaram em Salamina, foram nas igrejas, na sinagoga dos judeus, e pregaram o evangelho de Jesus Cristo, pregando ali nas sinagogas. João Marcos estava com eles, né? Estava ali como ajudante deles. Mas quem estava de frente do trabalho era Saulo e Barnabé. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Então eles foram cruzar ali a ilha até Pafos e lá encontrou um judeu lá que praticava, feitiçaria, um falso apóstolo, um falso profeta, como a Bíblia aqui nos fala. Aquele que profetiza o que as pessoas querem ouvir, profetiza por dinheiro, aquele que mexe com engano, com mágica, com coisas do diabo. No versículo 7, ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejavam conhecer a palavra de Deus. Então o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem de grande inteligência, ele mandou chamar Paulo, ou seja, Barnabé e Saulo, porque queria ouvir o que eles tinham para falar, a palavra de Deus, se realmente era assim. Ele queria aprender. Era um homem sábio, inteligente. E não esquecemos que o assessor dele era o falso judeu aí, o tal de Bar-Jesus, o falso profeta. Versículo 8. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles tentando desviar o procônsul da fé. Então este Bar-Jesus, esse falso profeta, o nome dele também, a tradução deles lá era Elimas, que era também conhecido, tanto com Elimas como Bar-Jesus, porque é a tradução. A Bíblia, como fala aqui no versículo 8, pois é assim que se traduz o nome dele. Então ele opunha a eles tentando desviar o procônsul da fé. Ele estava de todas maneiras querendo desviar o procônsul. Ele não queria que o procônsul ouvisse, ele não queria que o procônsul se convertesse. Não sabemos exatamente quais os motivos, mas um deles nós sabemos. É porque as trevas, o diabo sempre vai impedir as pessoas de chegar a Jesus, de se aproximar dele. Procuram sempre criar obstáculos, impedimentos. Então esse começou a criar dificuldades ali. Daí versículo 9. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, sabendo? Ele cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu dizendo: tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor?
para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cegos a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimás sentiu como se um nevoeiro o encobrisse, e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. Versículo 12, o procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Então está ali Elimás, ali tentando impedir de todas as maneiras que o procônsul Sérgio Paulo ouça e se converta a Jesus, ao Evangelho. Ele começou a colocar todo tipo de dificuldade. Mas aí Saulo, tá dizendo, olha bem para ele fixamente e fala de maneira dura. Olha o que ele disse, ele disse assim: tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Chamou de forma firme. Filho do diabo. Foi assim que Paulo chamou ele. Filho da malignidade. Você está tentando impedir. Ou seja, não foi com um jeitinho, carinho, que agora disse que não. Tem que falar tudo com jeitinho. Com carinhozinho, é amor. A Bíblia não nos fala isso. Nós temos exemplo aqui, não é assim. E falou de forma firme, dura, direta. Olha, filho do diabo, mentiroso, para de ficar pervertendo o caminho do Senhor para te mostrar que Deus é contra você. Você vai ficar cego agora por algum tempo. Na mesma hora ele ficou cego. Aí este falso profeta, mais nada, ficou cego, tudo escuro, ele ficou tateando. Aí pedindo ajuda das pessoas para guiá-lo. E com isso, um testemunho grandioso deste, o procônsul viu e se converteu, com certeza, diante do que ele viu acontecer, diante dos olhos dele. Ou seja, aquilo que o diabo estava usando, este Elimás, falso profeta, para tentar afastar, para não deixar o procônsul converter, o Senhor usou de maneira contrária. Saiu como testemunha e ele se converteu. O versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos deixou, ali regressou a Jerusalém. Então olha bem, isso aqui nós vamos ver que vai ser um motivo de discussão mais à frente. Porque agora, depois que eles navegaram, foram lá para Perge, na Panfilha, João Marcos agora abandonou eles, não quis seguir mais, não quis mais continuar pregando ali o evangelho junto com eles. Não importa qual motivo, não importa qual alegação, deixaram eles e retornaram. É claro que Paulo e os irmãos não gostaram da atitude. Ele jamais poderia fazer isso. Então João Marcos o deixou ali e regressou a Jerusalém. Não deixou abandonar, não voltar. Chega. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia, tá? No dia de sábado. Entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas,
os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite: irmãos, se tende em vós alguma palavra de encorajamento para o nosso povo, dizei. Então, depois que João Marcos o abandonou, eles foram então lá para na Antioquia da Psídia, né? E entraram na sinagoga, na igreja dos judeus. E um dia de sábado, todo dia de sábado, os judeus leem a lei, né? A palavra da lei ali, a lei de Moisés. E depois que eles leram ali parte da lei, Moisés, dos profetas, né? Todo sábado os judeus fazem isso, lê lá parte da lei e também dos profetas. Ezequiel, Jeremias. Mas depois disso, então, os dirigentes, os líderes da igreja, mandou um convite. Eu falo com eles ali, se eles tiverem alguma palavra aí de encorajamento para encorajar a igreja, os irmãos, que eles falam. E pode dizer. Versículo 16. Então Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão solicitando a atenção dos presentes e declarou: caros israelitas e vós gentios que igualmente temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou a sua gente durante o tempo em que, como estrangeiro, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e entregou a terra que habitava como herança ao seu povo. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhe deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhe Davi como rei sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometeram. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, pregando o batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava por concluir o seu ministério, proclamou João: quem pensais vós ser eu? Não sou eu o Messias. Entretanto, eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno sequer de desatá-las dos seus pés. Irmãos, descendente de Abraão e vós não judeus, que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus. Contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os dias de sábado. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandasse crucificar. E depois de terem cumprido tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, depositaram em um sepulcro.
No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias, ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galileia para Jerusalém. Essas pessoas agora são testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada aos nossos antepassados, os quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição foi declarado desta forma: Eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi. E porquanto em outro salmo está explícito: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Porque Davi, depois de servir a tua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Sendo assim, meus irmãos, ficais cientes de que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizarei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade que jamais vos seria possível crer, se alguém apenas vos contasse. Então, Paulo está ali na sinagoga, ele, Barnabé, os dirigentes mandam perguntar a ele se tem alguma palavra de consolo. Ele levanta a mão, pede silêncio, pede para as pessoas prestarem atenção. E ele começa, então, a pregação dele, o relato, desde quando, antes mesmo do povo ir para o Egito, a promessa. E depois, quando eles foram para o Egito, mas a promessa de Deus de resgatá-los de lá, ele testemunhando tudo aquilo que eles conheciam, que estava nas escrituras. Que o Senhor resgatou depois os hebreus ali, os conduziu no deserto, 40 anos. Depois o colocou na terra de Canaã. E depois, no espaço de mais ou menos mais 400 anos, 430 anos, dando sempre juízo ali pro povo. O povo agora entendeu, na época já do profeta Samuel, não queria mais juízes, não queria o comando do Senhor, queria um rei igual as outras nações. Aí Deus deu o rei para eles, que foi lá Saul. Então tudo isso Paulo pregando, mostrando, relatando, até chegar onde Jesus falou: olha, mas tudo isso que estou falando é pregado, é lido no sábado, nas igrejas, nas sinagogas. Mas mesmo assim, depois que Jesus veio, exigiram-se a morte dele, o mataram. Era o Messias. Isso eu estou resumindo porque nós vimos que ele falou de João Batista, falou de tudo. E agora ele pregou então sobre Jesus, esse é o Salvador. Esse que veio por causa dos nossos erros, nosso pecado, saldar nossa dívida que era impagável, não tínhamos condições sequer, ninguém
de fazer absolutamente nada para ficar livre do pecado. Só o Senhor. Então ele pregou, né, fez a pregação. O povo lá, como nós sabemos, sempre foram adoradores de Davi. Ele falou, não. O Davi morreu, no corpo dele passou pela decomposição, ou seja, apodreceu. Aí tá aí, Jesus não. O corpo de Jesus não teve ali, não, ficou na cova ali, apodreceu, decompôs, não. O Senhor já tinha revelado isso pelos profetas que ia ser assim. Isso o profeta, que todo sábado eles lêem na sinagoga, como tinha lido pouco antes. Mas Davi não, Davi passou. Resta só os ossinhos dele lá que não acabou. E então ele falou, olha, pregou, falou sobre Jesus e chamou, falou, olha, você tem que tomar cuidado, que a palavra do Senhor está lá nos profetas. Que diz que ele realizaria grande obra, né? Grande no nosso meio. Tomar cuidado para nós não escarnecer disso, porque ele pôs por esse alto. No versículo 42, e quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a ensinar mais a respeito desse assunto no sábado seguinte. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios, devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversaram com eles, recomendando-lhe que seguisse perseverando na graça de Deus. Então, esse ensino, essa pregação de Paulo deu frutos. Ali, alguns irmãos já convidaram para você voltar a pregar no próximo sábado na igreja novamente, depois da leitura da lei dos profetas. Então, não continuar explicando, nos ensinando sobre isso. E alguns outros já seguiram Paulo, mas Barnabé ali já deram os ensinamentos, mostraram, e o Senhor falou assim, vocês continuem perseverando em conhecer a Deus e ver em Deus, praticar a palavra de Deus. Né? Ou seja, já pessoas já se converteram, já aceitaram o Evangelho. Versículo 44. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante. Agora já na próxima semana, no próximo sábado, todo mundo ficou sabendo aquilo. Olha, Paulo e Barnabé está vindo aí, ele está ensinando, nos trazendo para um novo ensinamento, todo mundo queria aprender. Praticamente a cidade toda aquele dia de sábado foi, então, para o templo. Versículo 45. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja e de forma desrespeitosa e ultrajante contradizia o que Paulo pregava. Então, foi aquela multidão para o templo. E depois da lei, tudo, Paulo começou a pregar. Mas como os judeus viram aquela multidão, aquela quantidade de pessoas ali para ouvir Paulo, para aprender sobre Jesus, eles morrendo de inveja, chateados, começaram a contradizer tudo que Paulo falava. Tudo que Paulo pregava, eles falavam o contrário, querendo exatamente desmerecer Paulo de todas as maneiras. Então Paulo, versículo 46, então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda coragem, lhes afirmaram: importava que a vós outro, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprio vos julgais indigno de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Então, Paulo e Barnabé agora, diante deles só contradizendo, entrando em choque, aquela coisa, Paulo, mas Barnabé pega e fala então, olha, era necessário, era preciso, não importava que a palavra de Deus primeiro fosse pregada a vocês, né?
Mas agora considero que vocês estão rejeitando a palavra de Deus. Vocês não aceitam a palavra de Deus. Palavra que traz vida eterna, vocês estão rejeitando. Então agora nós vamos para os gentios. Agora nós vamos pregar para estrangeiros. Agora nós não vamos pregar para os judeus, porque vocês judeus não aceitaram. Vocês judeus estão rejeitando. Eles fizeram isso por inveja e por N motivos. Falou, não, agora nós vamos para os gentios. Versículo 47. Porquanto desta maneira o Senhor nos ordenou. E ele continua falando ainda, Paulo falando, porque foi dessa maneira foi que Deus mandou. Eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Nós vamos porque o Senhor, assim, ele determinou, ele fala na palavra dele que ele nos constituiu como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até o confins da terra. Tem último lugar, último cantinho na terra, temos que levar a palavra de Deus. Paulo louvou isso porque vocês não querem, vocês estão rejeitando. Então, a nossa obrigação é que fazer. Primeiro era vocês não querem. Vamos pregar pelos estrangeiros. Muito bem, nós lemos hoje o Atos 13 até o versículo 47. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 48. Toda dúvida nós esclarecemos a Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.